Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, esse é o nosso 21º dia, né? Gente, vamos começar nossa leitura no capítulo 11, né? Recapitulando um pouco, nós lemos o capítulo 10 de João, né? Vamos pegar a Bíblia, vamos lá no livro de João. E então, fizemos nossa leitura do versículo 22 até o versículo 42. Isso. Até o nosso versículo 42 de João. E terminou. Vamos para o capítulo 11. Seja todo bem-vindo. Você que não é inscrito no meu canal, seja bem-vindo ao meu canal. E vamos para a nossa leitura. Você que não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa lá seu joinha, né? Ative notificações e compartilhe com alguém, né? Alguém especial que você sentiu no seu coração. Deixa lá seu joinha. Vamos pegar nossa Bíblia? E, gente, estamos exatamente na época de São João. Sempre vai ter um barulho de bomba, né? Eu moro aqui na avenida, uma rua, né? Aqui. Sempre tá passando um movimento de carro, mas ignore esses barulhos. Vamos focar no que é importante aqui, que é a palavra de Deus. Então, vamos para a nossa leitura. Meu caderninho também está aqui, né? Exercício. O título fala sobre a morte de Lázaro. É uma história bem conhecida, né? Não sei se você já soube. Se não soube, vou saber agora, né? Que Deus guia, que Deus me guie pelo Espírito Santo, né? Por falar com nossas almas. E dá também o discernimento certo para a gente entender o que realmente Deus quer de nós através desse capítulo. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria, e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramaram perfume sobre o Senhor e lhe enxugava com os pés e os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a que amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus e para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois, disse a seus discípulos: Vamos voltar para a Judeia? Estes disseram: Mestre, há um pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os discípulos pensavam que ele estava falando simplesmente de um sono. Então lhe disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele? Você vê, né? Até hoje tem gente assim igual Tomé, né? Ao chegar,
Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro. Havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, onde ele estava, né? A distância. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-la pela perda do seu irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Vou chamar um pouquinho aqui. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição nos túmulos do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ele fez uma pergunta ainda. Só vai eu marcando aqui. Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em sua casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse-lhes: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Você vê que Marta falou isso, depois foi Maria. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. É a única parte da Bíblia que eu já vi que Jesus chorou, né? Mesmo Jesus tendo aquela certeza que Lázaro ia ressuscitar. Você vê que a gente fez a leitura no dia anterior, que Jesus falava, né, que ele era Deus e Jesus ao mesmo tempo. Então os judeus disseram: veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Olha, como quis dizer a palavra, a ideia, né? A imaginação dessas pessoas. Como ele quis dizer assim: Jesus, ele não curou os cegos, os leprosos, ele poderia muito bem também pedir de que Lázaro fosse morto. Mas isso tinha que realmente acontecer para que as pessoas poderiam ver o milagre, o prodígio, né? Para que o nome de Deus seja glorificado, como a gente fez a leitura aqui no início. Mas nem todo mundo estava entendendo realmente sobre isso. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta em uma pedra colocada à entrada. Naquela época, quando as pessoas faleciam, não é como o dia de hoje, né? Que tem o caixão, que tem que abrir a cova, né? Enterrar. E agora está mais moderno, né? Tem aquelas pessoas também que, como já tem pago o cemitério, tem uma gavetinha. Você pega e coloca o caixão na gaveta, né? Mas naquela época, era tipo um túmulo que fechava com uma pedra. Aí Jesus falou, né? Tirem a pedra.
Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Você vê, a pessoa está caminhando com Jesus, mas mesmo assim não está crendo, está naquela dúvida. E hoje ainda continua assim, né? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouve, mas disse isso por causa do povo que estava aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Eu imagino essa cena tão significativa, né? O tanto que o nome de Deus foi glorificado, nem só da família de Lázaro, mas todo ao redor, vendo aquela cena, né? O tanto que ele agradeceu a Deus. Você vê que Jesus sempre agradecia a Cristo, a Deus, né? Mesmo ele sabendo que Lázaro ia ressuscitar. A fé. Imagina ele falando, como diz aqui, né? Brandou em alta voz: Lázaro, vinha para fora. Eu imagino muita gente falar: esse homem tá doido. Como é que pode a Bíblia caindo? Esse homem tá maluco. Como é que pode uma pessoa já fedido, né? Já cheirando mal, 4 dias morto, e ele chama pelo nome, né? Vamos continuar essa leitura. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho e o rosto num pano. Disse-lhe Jesus: Tire as faixas dele e deixa-nos ir. Né? Você vê que antigamente, como eu falei, né, que eram aquelas pedras, era um túmulo, né, que enterrava as pessoas e era tudo amarrado, né? Quando Jesus também foi crucificado, fizeram a mesma coisa com ele, mas Jesus pediu que tirasse aquilo. Nossa leitura é até aqui, 44. Né? Muito interessante e o quanto Jesus nos ensina. Gente, a vontade é de ler o restante. Mas eu vou deixar esse aqui para nosso dia 21. A gente fez nossa leitura do versículo 1 até o 44, né? Jesus pediu para ele tirar a faixa e deixar ele ir. Que história linda, né? Jesus ressuscita Lázaro. Muito interessante essa parte. Jesus fala, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Quando ele fala para Marta, você crê nisso? Né? Aquele que crê nele, viverá. Né? Mesmo que esteja morto, vai continuar vivo eternamente. Ele diz que ele é a ressurreição. Então, é o momento da gente crer, né? Que muita gente estava andando com ele, viu milagre. Você vê que Maria, a irmã de Lázaro, tem um episódio dela, uma história dela muito interessante, de Maria, que muita gente muita gente julgava ela, né? Tipo, queria apedrejar Maria, porque ela era pecadora, né? Tipo assim, ela é pecadora como a gente não fosse. Todos nós somos pecadores. Mas sempre tem aqueles, como é que chama a palavra, né? Que quer ser melhor do que os outros, né? E ela, quando viu Jesus, ela vem naquela humildade que pegou, aqui a gente acabou de ler, tipo um perfuminho, né? Naquela época era muito caro, jogou nos pés do Senhor e começou
fazer massagem, chorou, as lágrimas desciam, e ela com aqueles cabelos, imagina o cabelo dela deve ser bem maior, né? Os cabelos grandes, e com os cabelos secou. E aqui fala que é ela, né? Que é Marta e Maria. E Maria era uma delas. Muito interessante essa parte. O tanto que as pessoas julgavam. Maria viu muitos milagres, né? E o perdão que Jesus perdoou ela nesse momento, né? Ele até compara com as pessoas que ele foi hospedado na casa. Eu vou ver essa história aqui sobre isso depois, onde é que está escrito. Que as pessoas não deram água a ele, não beijou, né? Não lavam os pés dele. E ela, que era tão julgada, fez aquilo com Jesus, né? O beijou Jesus, o lavou os pés dele e honrou aquele homem, né? Que foi bem merecido, né? E merece até hoje o nosso Cristo. Mesmo assim, ela não estava crendo, porque o irmão dela já cheirava mal, né? É igual assim quando você vai numa denominação, nenhuma casa de oração, nenhuma igreja. A palavra de Deus fala com você, não creia que Deus vai fazer uma obra na sua vida, creia que Deus vai fazer um milagre, mas você vê que está uma angústia tão grande. Como aqui está escrito aqui que já estava cheirando mal, dá para a gente ver como um exemplo disso, né? Que você vê que às vezes não tem saída aos nossos olhos, né? Porque para Deus nada é impossível. Aos nossos olhos não tem uma saída, mas Jesus ele vem no momento certo. Você vê que Marta ele fala: Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Depois Maria fala a mesma coisa: se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, gente, tem circunstâncias nas nossas vidas que acontecem por permissão de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. E ele vem no momento certo, na hora certa. Tinha que acontecer, Lázaro tinha que ser morto, para que o nome de Deus fosse glorificado, para que as pessoas pudessem crer realmente no poder de Deus. Naquela época de Moisés, quando Moisés foi salvar aquela multidão de gente no deserto, antes do... Como é que chama o nome dele? Esqueci. Mas era tipo como se fosse um rei, né? Que ele não queria deixar os escravos ir para ser liberto, né? E Moisés queria que livrasse ele para a cidade prometida, a qual o Senhor tinha mostrado para Moisés, mas aconteceu aquelas pragas, permissão de Deus, aconteceu 10 pragas. A última praga foi a morte dos primogênitos, foi quando a morte dele, rei que chama, não lembro direito, faleceu, foi quando ele pegou e liberou as pessoas. Então, gente, tem coisas na nossa vida que a gente não consegue entender, mas é permissão de Deus. Às vezes a gente perde um ente querido e pergunta: por que, Senhor? Deus sabe, né? Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 2 horas, a 5 horas, a 24 horas. A gente não sabe, mas Deus sabe. Por isso que temos que esperar nele, no momento certo. Então, gente, continuação, né? Como a gente estava falando de Lázaro. Vamos para a nossa reflexão do dia, né? A reflexão é: Jesus ressuscitou Lázaro. Nenhuma situação é impossível para Deus, né? Você vê que ele já estava morto há 4 dias e foi ressuscitado. Então, isso nada é impossível para Deus. Muitas coisas acontecem para que o nome dele seja glorificado, como a gente estava falando no instante. Cuidando do corpo. Realize uma atividade física hoje. Escolha algo que te mova e te fortaleça. Cuidando da alma. Exercício do eu sou. Você vai fazer, né, seu exercício. Se não tem seu caderninho, você providencia, viu? O meu tá aqui. Você vai fazer o seu exercício do sou. E o checklist do dia. Ler a palavra, cuidar do meu corpo, cuidar da minha alma.
e basta as anotações. Lembrando sempre que abaixo sempre vai ter tudo isso que eu estou falando para vocês, né? Eu coloco logo o link logo abaixo do vídeo. E então esse foi o nosso dia 21. Amanhã é o nosso dia 22 e eu espero que você esteja aqui, né? Não esqueça de fazer as atividades, faça exercício todos os dias certinho, né? E também a reflexão é muito bom, porque quando você tem a reflexão, quando você tem consciência daquilo que para você mudar a nossa vida, as coisas fluem, né? E também a leitura é um dos textos bem conhecidos, né? Você que não tinha conhecido, conheceu agora, né? Reler de novo, novamente, né? Muito bom essa história de Jesus, a ressurreição de Lázaro. Então vamos agradecer o Senhor. Glorioso Deus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui, Pai amado, para te agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelas tuas misericórdias que não tem fim. Ela se renova a cada manhã. Muito obrigado, Senhor, por mais essa clareza que o Senhor nos tem dado e nos mostrando, Senhor, que nada é impossível para ti. Basta somente crer em ti. Por tudo te agradecemos, Senhor. Nos conscientiza, Senhor, para que possamos enxergar espiritualmente aquilo que o Senhor quer de nós. Nos ensina, pelo nosso encontro, nos guia pelo teu caminho santo. Por tudo te agradecemos, a teu nome seja hoje eternamente louvado. Amém. Então, gente, até amanhã. Como foi sem som aqui? Foi? Até amanhã, se Deus quiser. Eu espero você. E não deixe de se inscrever, viu? Deixa lá seu joinha. Que Deus abençoe sempre grandemente. Tchau, gente.